Olá, olá, meus queridos alunos. Trataremos agora aqui acerca de algumas pequenas exposições das escrituras de separação, divórcio, inventário e partilha, tá? Alguns pequenos destaques que nós temos que fazer aqui. O primeiro delas é facultado, né, as partes a opção pela via extra ou pela judicial, então não é obrigatório partir para o extrajudicial, é facultativo das partes. Se tiver já o processo judicial em andamento, pode ser feita a desistência da ação para que se proceda ao extra. Para isso tem que mostrar a certidão para o tabelião, tá? E declarar que não corre mais nenhum outro processo, então apresenta a certidão para ele ver que está tudo ok e desistiu da ação e procede ao extra. Não depende de homologação judicial, as escrituras lavradas, ela nos termos da resolução 35 do CNJ. No traslado da escritura tem que constar expressamente que é necessária a averbação. 2. Da alteração do estado civil dessas pessoas, seja para separados ou para divorciados. É necessária a presença de advogados sempre nessas escrituras. É vedado, né, o tabelião indicar esses advogados, e se a pessoa for hipossuficiente, né, nas condições de pobreza, elas deverão ser recomendadas aqui a Defensoria Pública. Se for Defensoria Pública, o tabelião ele vai expedir um segundo traslado, sem valor, sem cobrança de emolumento nenhum, para entregar para esse defensor público, efetivamente, para que ele comprove, né, e arquive lá na sua repartição a prática desse ato. Tem que mencionar, né, a qualificação completa do advogado, inclusive com o número da sua OAB. E não precisa registrar essas escrituras no livro E dos registros civil de pessoas naturais, tá? Elas são somente averbadas no registro civil das pessoas naturais, não tem que ser registradas no livro E. Porém, se dispor acerca de bens, né, partilha de bens, aí sim tem que ser registrado lá no registrador de imóveis, relativo a esses bens imóveis. Questões relativas comuns, né, separação e divórcio, né? Aqui não tem, né, o tabelião tem que disponibilizar uma sala às partes, né, um ambiente reservado discreto, né, para que ele converse com as partes acerca disso. Não pode ter filhos comuns ou havendo que eles não sejam, né, absolutamente, tendo filhos comuns, né, que não sejam absolutamente capazes, ou seja, tem que ter filhos capazes. Se for o menor púbere, pode ser sim emancipado para permitir isso, ou se tiver resolução prévia e judicial acerca de filhos menores, né, de guarda, visitas e alimentos, aí pode ser lavrada a escritura sem problema nenhum. Resolve no judicial as questões relativas aos menores, porque ela depende de intervenção do Ministério Público, uma série de coisas, e pode-se proceder depois da eventual partilha, né, do divórcio, dessas questões no extrajudicial. Se já ficou decidido no processo de separação, por exemplo, nas questões de guarda, visita e também de pensão alimentícia, a conversão da separação e divórcio também pode ser realizada pelo tabelião, sem problema nenhum. Deve ser declarado tanto, né, nas escrituras de dissolução de união estável, como também nas de dissolução de casamento, ou de separação, né, ou divórcio, se for o caso que não se encontre em estado gravídico. Tá? Mais uma questão aqui a respeito de que é vedada a acumulação de função de procurador e advogados às partes, no caso de divórcio e separação, tá? Cuidado, no inventário e partilha pode, tá? O CNJ já teve essa decisão nesse sentido, então não há sigilo dessas escrituras públicas, né, de separação e de divórcio. As partes devem ser, né, aqui no caso de que não tem, né, não geram nenhum prejuízo a terceiros, essa declaração deve ser feita, né, de maneira expressa. Se tiver partilha desigual, tem que ser feita a apuração de imposto. Se essa partilha desigual foi a título gratuito, ITCMD. Se for a título oneroso, ITBI. É admissível aqui a retificação por consenso das partes, né, de cláusulas de obrigações alimentares ajustadas, ou seja, a questão de alimentos podem ser retificadas. Pode ser também feita hipótese de retificação unilateral da escritura, no caso de volta, né, da necessidade de volta ao nome de solteiro, né, de um desses divorciandos ou separandos, desde que com assistência do advogado, e quando tiver indício de fraude, o tabelião tem que recusar a lavratura. Questões relativas especialmente a própria separação consensual, entre elas, né, o restabelecimento da sociedade conjugal, item 101, não pode ser restabelecido em condições modificadas, ou seja, não pode voltar no regime de bem diverso do que aquele que estava no casamento anteriormente. Tá? Então, muito cuidado. No caso também, né, de restabelecimento, tem que constar expressamente que não prejudica direitos de terceiros e pode ser feito assim restabelecimento por procuração com poderes especiais. Divórcio consensual. Os separados judicialmente podem, mediante escritura, converter a separação em divórcio, e no caso de separação judicial e de conversão, é dispensável a apresentação da certidão atualizada do processo, bastando a averbação no registro civil das pessoas naturais. Inventário e partilha. Nomeação do inventariante extrajudicial é obrigatório, mas não precisa seguir o rito lá do Código de Processo Civil. A escritura, né, essa daqui de nomeação de interessado no poder de inventariante, ela tem que ser uma escritura autônoma, ela considera-se, né, como termo inicial das disposições relativas ao, né, do inventário e partilha,
e efetivamente tudo que for lavrado dentro do inventário e partilha tem um rol imenso de documentos que tem que ser apresentados, alguns relativos ao que a gente já disse lá na escrituração normal, então não precisa ser repetido aqui. Algumas questões eu tenho que trazer para vocês aqui para a gente fechar esse assunto de maneira, embora de maneira mais tranquila, mas que dê certo de vocês fecharem tranquilamente. Item 108, a escritura é possível para levantamento de verbas bancárias, tá? Então a escritura pública de inventário e partilha pode ser levantado sim, os valores de verbas bancárias têm que ser recolhidos, né, na verdade, os tributos anteriormente a isso. Lembrando, imóveis pela resolução 35 do CNJ que não estejam com situação regular fiscal devem ser obstadas, né, nesse caso, a lavratura de escritura pública, bem como também se aquele falecido, né, o de cujos, tiver dívidas, né, com as certidões conjuntas da Receita Federal com o INSS, também será obstada a lavratura da escritura pública. Cessão de acervo, se for uma cessão integral, tem que ter presença de todos eles, nas hipóteses, né, todos os herdeiros, daí tem que comparecer com o advogado para essa cessão de todo o patrimônio, né, ou seja, cessão de todos os bens da herança, e também na hipótese de cessão, não precisa, né, no caso de cessão integral do acervo, não há necessidade da presença e concordância dos herdeiros cedentes. Tá, então aqueles que estão cedendo não precisa, né, a anuência mais uma vez deles, ou seja, particular a anuência já na própria cessão, eles não precisam concordar com o resto, né, com todas as demais disposições. O companheiro que tenha direito à sucessão é parte, observada a necessidade de ação judicial se o autor da herança não deixar outro sucessor ou não houver consenso de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável. Cuidado, o STJ já decidiu isso, se tiver união estável já pré-reconhecida, não precisa aplicar esse item 112, tá? Então foi o STJ, já teve uma decisão nesse sentido, de que, na verdade, esse 112 aqui é para reconhecimento da união estável. Se ela já tiver reconhecida em vida, ou seja, por escritura, registrada, tiver tudo certinho, não precisa apresentar novamente, tá? Então muito cuidado com isso. A ameação do companheiro pode ser reconhecida na escritura pública, né, desde que todos os herdeiros interessados na herança absolutamente capazes estejam de acordo. Então isso aqui é muito também levar nessa questão. O item 115.2, débitos tributários municipais ou da Receita Federal impedem a lavratura dessa escritura pública, né, obviamente, né, não pode, né, ser realizado, né, tem uma restrição nesse sentido. É admissível o inventário com partilha parcial, embora vedada a sonegação de bens, ou seja, tem que inventariar todos os bens, porém pode-se partilhar alguns, tá? É permitido isso. Também é admitida a escritura de sobrepartilha, ainda que tenha sido feita no âmbito judicial, ou se os herdeiros eram incapazes à época da partilha principal, então se eles já são capazes agora, pode ser feita sobrepartilha extra. Tem que ter no corpo da escritura que ficam ressalvados eventuais erros, omissões ou direitos de terceiros. Havendo um só herdeiro maior e capaz de direito à totalidade da herança, não haverá partilha, né? Então somente escritura de inventário e adjudicação, que é o nome correto. Pode ser feito inventário e partilha negativo por escritura pública. É vedado, tá, de bens localizados no exterior, tá? Muito cuidado com isso, isso aqui é complexo, né? Mas inventário e partilha de bens no exterior não é lícito, né, fazer isso pela via extrajudicial. E fim do isso, né, terminamos aqui as disposições da resolução 35 do CNJ. Beleza, pessoal? Feito isso, então, depois eu passaria a tratar com vocês aqui de maneira mais tranquila as disposições que ainda faltam lá, um pouquinho da parte de protestos, tá ok? Então, feito isso, encerramos alguns destaques que eu precisava fazer com vocês aqui e vamos, então, para terminar com a parte de protesto, tá ok? Até a próxima aula.